Alô, queridos amigos do canal 17 da Ina Telecom, nossos telespectadores, nossas pessoas que patrocinam, como a Prospec, com 2 lojas aqui em Catalão, uma na Cafés Abrão, outra na José Marcelino, e o Café Catalão. Aquele intervalozinho, você bebe aquele gostoso café catalão. A máquina do tempo vai funcionar de novo aqui nessa sexta-feira, em todo o restante da semana, alusivo ao aniversário de Catalão, essa terra querida nossa. E é por ser a terra querida nossa que nós escolhemos, nesse mês de agosto, pessoas que se identificam, que têm a família, os familiares que têm história de Catalão. E uma das pessoas credenciadas para isso é a doutora Nora. A doutora Nora é filha do doutor Jamil e da dona Odete. Todo mundo conhece a doutora Nora, não preciso de tantas apresentações para ela. Eu queria agradecer primeiro a ela a oportunidade de nos dar essa chance de estar com você aqui, Nora. Você é uma pessoa que representa muito para Catalão, não só pela qualidade de onde você veio, de onde você nasceu, da sua casa, dos seus pais, mas pela pessoa da senhora. Quando nós falamos que iríamos fazer o programa com a senhora, a pessoa já está aguardando. Que bom só nos receber aqui hoje, nós do canal 17, da Ina Telecom, da Máquina do Tempo. Prazer é meu, Nerinha. É um prazer muito grande, sabendo que se eu posso contribuir de alguma forma, nem que seja com lembranças, vai ser um prazer estar aqui. Não, vai ser de grande valia. Eu tenho certeza, aliás, que o nosso programa vai ser muito produtivo. Como que era a Nora, assim, quando ela já era criança? Ela já começou seus estudos no Colégio Mãe de Deus. É Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus. Como que era lá? Era um paraíso. O Colégio Mãe de Deus é um ícone, né, aqui em Catalão, até hoje. E na época que a gente estudava, na época de criança, então tudo para a gente era o colégio. O colégio era o acontecimento do domingo, era a missa matinal do domingo, era o Grêmio no sábado. E era um aprendizado, assim, completo. O Colégio Mãe de Deus oferecia um regime de semi-internato. Então, você ia para lá de manhã, fazia as aulas, aprendia tudo. À tarde, você tinha que voltar para fazer as lições, para aprender o que foi dado de manhã. Você teria que reforçar à tarde, elas chamavam isso de aula de reforço. E lá você aprendia bordar, tocar piano, cozinhar, coisa que eu não aprendi, mas tinha que ser aprendido. Não é o meu caso, mas a grande maioria aprendeu. Então, o Colégio Mãe de Deus é uma coisa assim que está impregnado no nosso sangue, na nossa vida, em tudo, na vida dos meus pais, tanto que os meus 2 pais foram velados na capela do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, tamanho o amor que eles tinham por essa instituição. E a importância também do colégio, né? Ah, sim, isso aí é inenarrável. A importância do colégio, se hoje eu e a maioria das pessoas que convivemos juntas somos o que somos, com certeza veio do Colégio Mãe de Deus. A senhora falou aí que tinha aula de piano. E a grande paixão da dona Odete era a senhora ser pianista. Sim, sim. Tem esse pedacinho também, não tem? Tem. Tem esse Você chegou a pedacinho. fazer aula de música, essas coisas assim, para Sim, poder... eu estudava piano no colégio e posteriormente com o senhor Frederico Campos, que muita gente deve lembrar dele, um musicista, compositor, e ele dava aulas. E a minha mãe era professora de piano, mas mãe e filha não bate muito, Agora né? o marido ensinar a mulher a dirigir, me Então, falaram isso uma verdade. vez. Aí minha mãe colocou o senhor Frederico, ele ia em casa aos sábados, todo sábado à tarde. Ele tinha a xícara de café dele, que era especial, era uma xícara preta, que ficava guardada no armário só para o senhor Frederico. E aquilo me impulsionava, não que eu gostasse, mas me mantinha, eu tinha que ir, eu era obrigada a ir. Então, tinha as aulas do Colégio Mãe de Deus, que a gente aprendia o piano lá, a gente tinha que cantar, tocar, dançar, a gente saía completa do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus. E aí eu tinha essas aulas em casa aos sábados, até que minha mãe resolveu me mandar para Uberlândia para concluir o Conservatório de Música. E aí
foi onde as coisas começaram a acontecer para mim como profissional. Porque através do piano foi que eu resolvi fazer odontologia. Ah, foi? Foi. Mas eu tenho uma história que eu escutei do próprio doutor Jamil, que a paixão dele era que a senhora fosse médica. Exatamente. Aí, Primeiro freira. Primeiro freira. A paixão dele era tanta pelas irmãs agostinianas, pelo Colégio Mãe de Deus, que ele dizia sempre para mim, se você quiser me fazer um homem feliz, você entra para o convento. Mas, coitado, não era bem isso. Não era a história. Não era bem essa cena. E aí, quando surgiu a odontologia, tanto ele, doutor Jamil, meu pai, quanto o Jardel, meu irmão, que na época já fazia medicina, insistiram para que eu tomasse o mesmo caminho deles. Mas eu não me sentia pronta para isso, não sei se não me sentia apta, eu não sei dizer o que aconteceu, não. Eu acho que eu optei por outro caminho, porque esse caminho apareceu na minha frente e eu acho que foi melhor para mim também. Foi uma que eu fiz e gostei muito. Não, e foi melhor para muita gente, porque a senhora é uma excelente odontóloga. Bom, obrigada por isso. Na época eu acho que eu cumpri bem meu papel. A senhora falou em piano aqui na casa da senhora tem um piano, né? Tem. Esse piano era aquele piano? Esse piano é o piano que foi da minha avó materna, depois foi da minha mãe e hoje ele é meu. Porque o meu piano hoje está com o meu irmão. Com a minha mãe, antes de morrer, foi a única exigência que ela fez. O seu piano, que era o meu, vai para o seu irmão Jardel. Certo. E o meu piano, que é o mais antigo, que é você que toca, fica com você. E a senhora toca? De vez em quando. É. Muito de vez em quando. Infelizmente. Mas agora que eu estou naquela fase assim, menos produtiva, mais tranquila, eu quero voltar a exercitar. Vou falar em menos tranquilo, os netos deixam a senhora tocar. É um neto, hein? Dois. Deixam a senhora tocar piano? Deixa e gostam, adoram ouvir. Quando acontece isso, que é um pouco raro, eles gostam, eles prestam atenção, eles curtem sim. Doutora, aí assim, nessa formação da senhora para estudar odontologia, a senhora foi para onde? Uberlândia. Uberlândia porque meu pai era muito sistemático, na visão dele, sistemático, mas progressista. Na visão dele, eu poderia sim sair de casa, mas eu teria que ficar num raio de 100 quilômetros. Sim. Ou seja... Estar à vista. Exatamente, estar à vista, estar sob controle dele. Então, depois de muitas negociações, muitas conversas, ele resolveu abrir mão para que eu fosse para Uberlândia, porque eu tinha lá uma pessoa muito querida, comadre dele, minha madrinha, que iria assessorá-lo na minha conduta, estando fora de casa. Então, foi para Uberlândia que eu fui, estudei conservatório, fiz piano, fiz graduação em odontologia, fiz praticamente minha vida acadêmica lá. Depois, saí, formei, aí eu fiz pós-graduação em Araraquara, São Paulo, na Unesp. E, posteriormente, vim para cá, para pôr em ação, né? E o consultório estava montado, né, doutora? Sim, sim. O consultório foi montado pela minha tia, Labiba Fayad. Saudosa memória, né? Porque no ano que eu me formei, ela estava em planos, queria que viesse e tal. E como eu fui fazer pós-graduação, no ano que eu comecei a pós-graduação, infelizmente, faleceu meu irmão mais novo, Jamil Seba Filho. E isso mexeu muito com a cabeça de toda a família, principalmente de 1976. Certo. O Jamilim faleceu em março de 76. Jardel e eu tínhamos formado em 1975. O Jardel formou em julho, eu formei em dezembro. Do mesmo ano. Do mesmo ano. E o Jamilim veio a falecer em março de 76. Ah, certo. Por sinal, o Jamil estudava medicina, né, doutora? O Jamilim fazia medicina seria mais também, um médico, né? Seria mais um médico. Na época, ele estudava em Volta Redonda, mas passava o final de semana no Rio de Janeiro e veio a falecer lá, no Rio de Janeiro, no apartamento que a gente mantinha lá. Certinho. Fiz essa pós, enquanto eu me preparava, a dona Labiba tratou de montar um consultório, de arrumar um cômodo, de preparar tudo. Um belo dia eu cheguei para passear, para ver meus pais. Tinha todo um contexto montado.
Que não teve bom, jeito. Aí doutora. eu tive que realmente me estabelecer. Doutora, Uberlândia, aquele tempo era longe, né? Era longe. Mas a senhora vinha quase todo final de semana. Aí como que era? Chegava aí, a nora chegou, aquela preparação todo dia, o grande salão do crack, que era a atração dos bailes famosos na época, né? E sempre também o Jardel vinha, né, do Rio, né? Aí, interessante, eu estou dizendo isso para a senhora, é porque eu vivi o auge do salão do crack, nos finalmente ali, 75, por ali, e a gente vê que a sociedade frequentava muito o salão Era do o crack. que tinha, né? Era o ambiente social que havia aqui na cidade era o crack. Então, carnaval era no crack, Réveillon no crack, os desfiles de moda que aconteciam demais eram no crack, qualquer evento beneficente, social, tudo acontecia no crack, na sede social do crack, né? Tinha as piscinas também, que era As frequentada, piscinas, né, as piscinas muito bem frequentadas, mas onde hoje é o campo de futebol. campo de futebol, Né? Então, né? a gente tinha a sede social ali na 20 de agosto, onde hoje é a farmácia, né? E a parte A parte social. esportiva, Inclusive os desfiles escolares da época, a Mãe de Deus, aconteciam lá era também. no estádio, também né? no estádio do onde crack. hoje é o estádio do crack. É isso, Muito bem. verdade. Aí a senhora já estava formada, veio para Catalão, começou a exercer a Então, profissão. me No formei, ano de especializei e comecei a trabalhar em 1977. 77. E nesse ínterim, eu já tinha um companheiro, um namorado, Não, eu um ia fazer essa amigo. pergunta ainda. Então, que é natural da cidade de São Carlos. Aham. E aconteceu de eu ir para Araraquara, que é vizinha de São Carlos. Fica 60 quilômetros, 30 quilômetros de São Carlos. Aham. Então, facilitou o nosso convívio, porque ele era estudante ainda, quando eu me formei, e eu estava fazendo especialização. Como ele ia muito para São Carlos, a gente aproveitava a brecha. Quem é esse garoto, gente? Ah, esse Não, mas você daí tem esse é o garoto. amor da minha vida, Que né? Ele é o bom. Antônio Carlos Que bom, Calife. olha, que Foi a beleza. pessoa que trouxe alegria para minha vida. Que bom, doutora. A pessoa que me deu 2 filhos, que me ajudou a tocar. Enfim, me ajudou a constituir a família que eu tenho hoje e que me dá um orgulho imenso olhar para os meus filhos e pensar que o meu marido é parte integrante. Coisa boa. Bem, eu lembro quando ele chegou aqui para esse muito apresentado, um rapaz bonito, né? ele era E a senhora, santo. olha, da dela. O Coisa marido boa. dele era Lorde. É lógico. Doutor, o casamento da senhora foi no Colégio Mãe de Deus? Não, foi na Igreja Velha Matriz. Ah, tá. Naquela época, a capela do Colégio Mãe de Deus não abria para nada, não se podia usar. Tanto que o velório dos meus pais foi uma concessão aberta. Foi. Então, o Colégio Mãe de Deus, a capela era fora de questão. Embora a gente quisesse, gostasse, estava fora de questão. Então, fomos para a Velha Matriz, que também é uma igreja, acho que secular aqui, né? Igreja antiga e tradição, de Que vem tradição. da ligação da Irmandade do Rosário, né? É. Do Rosário. E o Hospital Nasser Fayad iria chamar Nossa Senhora do Rosário. Eu gostaria que a senhora contasse essa história, porque faz parte da história de Catalão. Faz parte da Pouquíssimas pessoas sabem que esse nome seria do Hospital Nasser Fayad. Inclusive, doutora, tem de conhecimento de algumas pessoas, de um baixo assinado da época, para que isso seria o nome do avô da senhora, o nome do hospital. Naquela então. época, quase 300 assinaturas significava muito pelo contingente de habitantes que tinha Catalão, né? Exatamente. Conta essa história para a gente. Então, meu pai formou-se e veio para Catalão e, diga-se de passagem, formou com muita dificuldade. Naquela época, um jovem interiorano sair para o Rio de Janeiro para fazer faculdade era uma coisa quase rara. Sair da beira do São Quase Marcos. rara, sair da beira de São Marcos, de Santo Antônio do Rio Verde, para ir para o Rio de Janeiro, estudar medicina. Os meus avós, pais do meu pai, eles não tinham condição suficiente para sustentá-lo, era uma classe média baixa, mas fizeram assim o impossível para que ele fosse. E ele foi estudar medicina no Rio de Janeiro.
Isso antes, porém, fez o curso ginasial, como a maioria das pessoas de Catalão, que aqui não tinha, eles iam para o Colégio Diocesano de Uberaba. Então, meu pai terminou o curso médio em Uberaba e retornou para Catalão. Mas ele ficou um ano aqui, parado, porque meu avô não tinha condições de mandá-lo para fazer medicina. De prosseguir. E esse ano que ele ficou aqui, ele, resistente, ficou estudando. Se agarrou os livros e passou esse ano todo estudando, até que foi para o Rio de Janeiro, como dizia na época, enfrentar o fantasma do vestibular, que naquela época já era um fantasma, já apavorava. Passava medo de muita gente. Então, meu pai foi para o Rio, passou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, de Medicina e Cirurgia do Rio, fez o curso dele muito bem feito e em 1937 ele retornou para Catalão, já como médico. E isso foi um evento na cidade, segundo nos contam. Nos contavam, porque uma pessoa do nível do meu avô ter naquela época um filho médico era uma coisa assim, de um orgulho inenarrável. Então eu soube que vinham barris de chope de Araguari, fogos de artifício, enfim, diz que Catalão foi uma festa. Foi um acontecimento. Foi um acontecimento com a vinda do meu pai. Então, posteriormente, meu pai casou-se com a minha mãe, Odete Fayad Seba, e mais para frente veio o Dr. William Fayad, irmão da minha mãe. E os dois trabalhavam em consultórios. Foi aí que o meu avô, Nasser Fayad, empreendedor que era já naquela época, resolveu construir o Hospital Nasser Fayad para dar condição para o genro e para o filho trabalharem. Já era uma coisa mais ousada naquela época, Era muito ousada. Era tão ousada quanto o prédio que ele construiu, que hoje abriga a Drogasil. Claro. Né? Então, construiu e a ideia era de colocar o nome de Hospital Nossa Senhora do Rosário, pelo fato de ser a padroeira da cidade. A comunidade, a sociedade catalana se reuniu, fizeram um abaixo-assinado de quase 300 assinaturas. Que na época... Sim, pelo contingente habitacional da cidade, isso representava uma coisa monstra, né? Porque Catalão era uma coisinha minúscula demais. E, então, dizendo que não, se ele era um empreendedor que foi, e se ele lutou e voltou o resultado do trabalho dele para aquela obra, a obra tinha que levar o nome dele. E aí surgiu o Hospital Nasser Fayad, que nós mantemos até hoje com muito orgulho. E é um hospital que tem feito um trabalho muito importante. Então, e esse hospital ele foi tocado muitos anos pelas mãos do meu irmão, Jardel Seba, depois que meu pai morreu, inclusive. E hoje ele está na mão dos meus filhos. Jamil, meu filho, meu marido, a gente toca com a mesma garra, com o mesmo impulso. A Nayara, minha filha, que também está lá. Então é uma coisa assim, de família. E diga-se que também lá atrás, quem tocava esse hospital mesmo à distância era minha tia, Labiba Fayad. Então ficava assim, era Labiba, doutor Jamil, Odete, doutor Jardel, doutor William, que faleceu precocemente, aí veio para substituí-lo o doutor Abadio, que ajudou muito também na condução do Nasser Fayad. E o Jardel, meu irmão, ficou lá até pouco tempo. Hoje estamos nós, só a minha família à frente dele. Muito bem. A máquina do tempo vai dar uma paradinha aqui, porque temos que abastecer. A gente volta agora à música da doutora Nora, aqui no canal 17, na Ina Telecom. Instantinho só. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância. A máquina do tempo está de volta aqui, funcionando no canal 17 da Ina Telecom.
Você que pode nos acompanhar pela internet, pela TV a cabo, da Ina Telecom e outros programas aí que estão transmitindo a gente. Brevemente estaremos no rádio também, transmitindo os programas nossos. Isso tudo em nome da Prospec, que é produtos agrícolas e veterinários, 2 lojas. Uma aqui na Carlos Abrão e outra na José Marcelino. E o Café Catalão. Todo intervalo, a gente toma um cafezinho catalão e volta com o nosso convidado. Nessa feita agora, a nossa convidada, a doutora Nora. Aí, de repente, eu tinha dividido os blocos para falar da dona Odete, falar do doutor Jamil, mas aí nós entramos num assunto tão gostoso que nós já começamos a falar desse poeta, desse músico, desse artista, desse radialista, nessa pessoa que fez, como a dona Odete também, mas ele mais até para o lado esportivo, tanta coisa para Catalão. O doutor Jamil poderia, segundo o pouco tempo que eu tive a felicidade de conviver com ele, o doutor Jamil poderia ter tido uma fortuna grande, porque ele criou o primeiro plano de saúde aqui em Catalão. A senhora sabia disso? Que o plano de saúde dele chamava Deus lhe pague. Foi o primeiro plano de saúde. Sempre soube, e isso né? ajudou, doutora, muita gente, isso faz parte da nossa história, não é? O doutor Jamil, incontestavelmente, ele é uma pessoa que ele deixou muita coisa bonita. Ele era apaixonado do Flamengo, no Rio de Janeiro, Candelária, Noel Rosa, aquelas coisas todas. Ele falava aquilo ali com a doçura, com a beleza. E um dia eu presenteei ele com aquela Lomprey, da Carmen Miranda. Aí eu fui me contar sobre aquelas apresentações dela, né, na Cinelândia, essas coisas tudo. O doutor Jamil ele era uma pessoa que eu gostava muito desse tipo de coisa. Mas o doutor Jamil, a gente falando nele, essa fonte inspiradora dele era uma coisa formidável. Né? Ele, com um pedaço de papel e um lápis ou uma caneta, ele escreveu coisas extraordinárias que eu tive a felicidade de ser presenteado por ele, aqui com Deus é Mesmo Goiano, né? Isso aqui faz parte de uma riqueza que eu tenho. Você sabe o porquê desse título, de Deus é Mesmo Goiano? Eu sei, mas os ouvintes não sabem. Então, você está dizendo aí, doutor Jamil, né, meu pai? Claro. Ele exercia uma medicina paternalista. E realmente você tem razão. Foi o primeiro plano de saúde instituído, foi por ele, era o Deus lhe pague. Quando não era o Deus lhe pague, era o ovos lhe pague, as galinhas lhe paguem. Enfim, aquilo para ele estava ótimo, ele estava fazendo o que ele gostava e o que sentia bem. Desde que tivesse dando para manter a família, ele ia muito bem. E a medicina dele era feita, no começo, através de lombo, de burro, de carroça. Não tinha meios de locomoção, a locomoção era parca. E ele era chamado para atender nas imediações, nas fazendas. E, uma certa ocasião, ele foi chamado para atender uma parturiente à beira do Rio São Marcos. E chegando lá, ele com a maletinha dele, que era esterilizada na hora lá, do jeito que dava para ser, não do jeito que precisava, do jeito que podia. E a mulher passando muito mal, e ele sem saber o que fazer, de repente ele disse que rogou aos céus e disse, meu Deus, o senhor tem que me ajudar. E o bebê nasceu morto, mas a mulher sobreviveu. E ele conseguiu fazer com que ela se recuperasse bem e tal, e nesse momento ele disse, bom, Deus é mesmo goiano. Daí surgiu o título do livro, foi através dessa paciente que ele recebeu a luz do Deus é mesmo goiano. E na beira do São Marcos. Na beira do São Marcos, que é o rio que ele passava todas as tardes de sábado, pescando. Então, juntou tudo, foi uma bênção para ele, realmente. Doutor, o doutor Jamil, ele participou, ele foi o primeiro presidente da Liga de Futebol de Catalão. Era a CBD, ele era o Heleno Nunes da época, né? Ele e o Júlio de Melo. Júlio de Melo. A senhora acompanhou, lógico, essas escritas dele, depois foi transformado nesse livro. Eu acho, se não me engano, deve ter um material para outro, né? Eu não sei se tem, mas deve ter muita coisa guardada, né? Tem muita coisa guardada. E o Bordado Livre, que está nesse livro aqui, um conto que ele fez, virou novela. E eu tive a felicidade de ser o operador de som. Hoje é o DJ, que chama Cornélio Ramos, da amiga Fayad, Marli, ele e o Júlio de Melo.
Então tinha uma encenação da novela, chamava Momento Lírico, no programa, de todas as tardes do sábado. Ah, mas é o que o Paulo Fayad... Isso. É o Bom Dia para Você? Não, Bom Dia para Você era com o Farid de Narras E o Paulo durante Fayad? a semana. Ah, Paulo Fayad tá. lia as As crônicas, está aqui, Bom Dia para Você. É. Bom dia para todo mundo, ele falava. Como que era o doutor Jamil dentro de casa? Assim, doutor Jamil... Olha, um homem perfeitamente coerente, de um bom senso extraordinário, prático, amoroso, inteligentíssimo, intelectual. É até chato eu começar a enumerar tudo, mas precisa de realmente cientista. ele era, além do médico que diagnosticava olhando para o paciente, ele era um poeta, um literário, um intelectual e uma pessoa de um convívio assim saudável, uma pessoa de hábitos simples, pessoa de detestava luxúria, detestava ostentação. E além de ser uma pessoa simples, ele tinha os hábitos muito simples. Tanto que na vida dele, o prazer que ele tinha era pescar aos sábados. E uma pessoa que eu, para definir, doutor Jamil Seba, para vocês, o meu pai eu definiria como uma pessoa simples, de hábitos simples, paternalista com toda a sociedade que ele convivia e amoroso, sensato, dizia muito pra gente, o cavalo em mim não pega. Você vai fazer o que você quiser da sua vida, desde que haja coerência na sua vida. É uma coisa... Não tinha por que não admirar, não amar, não ser apaixonada. Realmente é isso que eu sou. Embora eu tenha um irmão, vocês conhecem, que é o Jardel Seba, que era muito mais apaixonado por ele do que eu era. Isso eu admito. Então, assim, existia uma paixão grande nossa dos filhos, os três. Nós éramos muito apaixonados pelo pai. Mas meu irmão ganhava um pouco de mim. Ah, é? O doutor Jamil, certa feita, me parece que ele acabou sendo deputado sem querer, ou depois não quis ser. Como que é essa história, doutora? Na verdade, ele candidatou-se, sim, e ficou como primeiro suplente. Aconteceu, o tempo foi passando e chamaram-no para assumir essa primeira suplência. Quando o chamaram, ele já tinha desanimado e não quis. Ele já estava muito envolvido com a medicina, que ele aplicava, que ele praticava, e aí ele abriu mão e preferiu ficar só como médico. Acho que foi bom eu não ter ido, não. Eu acho que foi muito bom. Foi muito bom ele ter ficado. Ele acho que ele é parte da história de Catalão, Maria. Claro que é. Por tudo que ele fez, por tudo que ele participou, até mesmo pelas ideias. Nem sempre as pessoas se fazem presentes pelas atitudes, às vezes elas se fazem presentes pelas ideias também. E eu acho que meu pai, por isso tudo, ele faz parte da história. E ele gostava muito de música, né, doutora? Muito. Muito de música, muito de literatura. Eu hoje sou uma pessoa que tenho esse mesmo gosto. Eu tenho minha cabeça muito voltada para a literatura, para a música. Isso foi uma herança muito grande que ele me deixou. Então, para você ter uma ideia, eu vinha de férias para Catalão. Ele saía para trabalhar cedo, ele foi funcionário do posto de saúde por 30 anos, que hoje até leva o nome dele aí. Claro, justamente, posto, né? com toda a justiça, doutora. Isso. Então, ele levantava para trabalhar e deixava a gente dormir até mais tarde um pouquinho. Então, após o posto, ele passava em casa para tomar o cafezinho e ir para o hospital. Aí ele batia na porta do quarto, filha, está na hora de levantar. Hoje você vai ler este livro. Então, eu tinha por mês de férias que ler tantos livros. E no final do mês, eu tinha que passar para ele o resumo daquilo que eu havia lido. Então, o gosto também pela literatura foi ele que me despertou. E pela música, é inegável, né? Ele adorava. Os domingos em casa não eram domingos de música. A doutora só fez eu lembrar uma coisa muito boa aqui. Quando eu frequentava a casa da senhora, de saudosa memória, eu ia lá para aprender, claro. Né? Eu era radialista na época, e os programas que eu fazia sempre eu me ligava para ele. Doutor Jamil, essa palavra significa o quê?
E um dia o doutor Jamil falou para mim assim, você vai ler o Grande Sertão Veredas. Guimarães Um Rosa. livro dessa grossura. Quando eu vi aquele livro na minha frente, eu nunca tinha lido nada, eu fiquei dos mais sem jeito. Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa é a senhora leu. Mas fui é obrigada. uma história também muito bonita, né, doutora? Grande Ah, Sertão que Veredas. isso. Tão bonita que a Guimarães televisão Rosa. já aproveitou, já fez um monte de apologias a respeito disso, né? É de grande valor, realmente. O Dedé lê. Lê, jornal. Lê a história do Corinthians, essas coisas, né? Lê jornal, veja se o Corinthians foi campeão, se não, esse tipo de coisa. Doutor, a senhora ainda conserva o hábito de ler ainda? Gosto muito, Nerinho, gosto muito. É um dos grandes prazeres que eu tenho é a leitura. E o último que eu terminei, o último não, o penúltimo, que agora eu estou lendo outro também, foi O Homem que Amava os Cachorros, um livro muito bonito que conta a história de Stalin, Lenin, do Leonardo Padura, um cubano. Muito interessante, recomendo para quem gosta de leitura. E tenho hábito, sim, leio muito, gosto, tenho prazer, os meus finais de semana são sempre regados a um bom livro. A senhora tem muitas coisas aqui na casa da senhora? Acho que a maioria das coisas que tem aqui vem de lá, da dona Sim, Beth. sim. Ah, vem livro também? Todos. Todos os livros. Todos os livros. Todos, na sua grande maioria, eu não diria Claro. todos, porque hoje, assim, aquelas coleções que os pais compravam, antigamente, acho que com essa disponibilidade de internet, de mundo digital, você já não tem tanta necessidade. Então, disponibilizei muita coisa para as bibliotecas locais. Mas a minha biblioteca particular hoje, o acervo dela, a grande maioria, veio do meu pai. No começo da nossa entrevista, nosso bate-papo, as coisas que a senhora gostava, as coisas que a senhora não curtia muito, parece que a senhora não puxou a dona Odete na cozinha, não. Não. Realmente, né? Isso é uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo, eu ia aprender pelo menos a fazer pão sírio e quibe. Essas duas coisas hoje são as que eu mais sinto falta. Quer você acredite, quer não. Acredito. E ela chamava aos sábados de manhã, filha, vem aprender a fazer quibe. Ah, mãe, tem dó, trabalho a semana inteira, eu tenho mais o que fazer sábado e aprender a fazer quibe. Não ia dizer. É o grande arrependimento que eu tenho hoje, viu? E era gostoso, né? Nós tivemos a felicidade de provar aquilo. Nem me fale, nem me fale. Quem aprendeu um pouco com ela foi meu marido. É, o Dedé? O Dedé aprendeu um pouco, Olha. ele sabe algumas coisas. Eu realmente não... Nesse ponto, não consegui herdar nada. Ela ficou me devendo ou eu fiquei devendo para ela, não sei. Quando dá vontade de comer um pão sírio com quibe, o Dedé faz. Olha... Ah, não sei o quê. Ele tenta pelo menos encomendar um pão sírio gostoso. A gente se vira, vai atrás dos mais antigos que ainda fazem, né? A máquina do tempo vai dar uma paradinha com a doutora Nora. A gente vai tomar um cafezinho, café catalão, e a gente volta já já com a máquina do tempo funcionando, aqui continuando com esse bate-papo gostoso, esse bate-papo formidável que você está assistindo aqui no canal 17. Só um instantinho. A máquina do tempo vai dar uma paradinha com a doutora Nora. A gente vai tomar um cafezinho, café catalão, e a gente volta já já com a máquina do tempo funcionando, aqui continuando com esse bate-papo gostoso, esse bate-papo formidável que você está assistindo aqui no canal 17. Só um instantinho. Máquina do tempo me leva para os dias de sol da minha infância, onde era permitido sonhar e a felicidade uma imposição da idade. Além da lição de casa, da missa de domingo e outras importâncias, só os passos largos, as gargalhadas, em rumo certo à liberdade. Pés descalços, a vida em dois goles. Máquina do tempo me leva
A Máquina do Tempo está de volta aqui no canal 17 da Ainda Telecom. Um abraço para os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha pela internet e as pessoas que param a gente na rua e falam do programa. Eu queria agradecer de coração essas pessoas que estão reconhecendo esse modesto trabalho nosso, que é essa proposta, principalmente agora, alusivo ao aniversário de Catalão. A Prospec é uma loja de materiais agrícolas e pecuários e a loja Pet também. Duas lojas aqui na Cafés Abrão e outra na José Marcelino. E esse café gostoso, café catalão, que nós tomamos agora, depois no final do programa a gente vai tomar mais café catalão. Vou continuar aqui com a minha convidada, a doutora Nora. Doutora Nora, Dona Odete, que todos aqueles predicados, ela ainda tinha tempo de ajudar as pessoas necessitadas. E ela tinha sido enfermeira do doutor Jamil, naquele pedaço que nós falamos de medicina, só esqueceu de frisar isso. Bem, ajudar as pessoas era prioridade na vida dela, né, Nerinha? Eu confesso que não entendia muito isso. A gente, quando é jovem, os valores são diferentes, aí a gente vai amadurecendo e vai entendendo o porquê das ações dos nossos pais. Então, ajudar era prioridade na vida dela. Aí vinha também a pintura, a culinária, o bordado. E um dia ela disse para mim, já doente, altas horas a gente batendo papo, ela falou, olha, minha filha, já te dei vários conselhos e o que eu quero fixar, que você fixe mais é o seguinte, a pessoa que sabe fazer as coisas, se ela souber bordar, pintar, tocar piano ou cozinhar, ela nunca terá solidão. Então, se fixe em alguma dessas coisas, Certo. Porque se um dia você vier ficar sozinha, se acontecer algum infortúnio na sua vida, você fazer disso uma companhia. E eu tenho entendido que realmente nós, se soubermos aproveitar bem o nosso tempo, nós nos bastamos. Não que não precisamos das pessoas em volta. A gente sempre precisa. Claro. Mas chega um momento que você precisa também se bastar. E eu aprendi isso com ela, através de aprender a fazer. Não aprendi as coisas que ela sabia, realmente isso não. Não aprendi, não sou pintora, não sou culinarista, não sou nada disso, mas procuro usar o meu tempo numa coisa que me faz bem, numa coisa que me traz um pouco de retorno emocional. Que bom. Isso eu aprendi com ela. Que bom. Então, dentre as coisas que ela fazia, ela assessorava o meu pai, antes do hospital na Cefaiade, o doutor Jamil tinha um consultório em casa, na casa dele, e ela era enfermeira dele. Tanto que acontecia, às vezes, até de os pacientes procurarem não por ele, por ela, porque diziam que ela que sabia o remédio certo para eles. Isso aconteceu várias vezes. Então, a gente brincava que ela era a paramédica. E ela ajudou muito meu pai. A carreira do meu pai foi embasada pela presença dela, isso ninguém tem dúvida. Né? E foi embasada a carreira, a vida social, enfim, eles tinham os desacertos deles, que todo casal tinha, mas eles se amavam muito, eles se prezavam muito. E acho que um foi alavanca para o outro. Claro. Para eles terem o mérito que eles tiveram, como ter cidadãos. dado certo, né, como doutor? cidadãos. Jardel Seba. Ai, meu ídolo. Até difícil para mim dizer. Porque eu brinco que eu tenho duas religiões. Uma é ele. Mas, independente de qualquer coisa, é um irmão muito querido. É uma pessoa que eu me emociono para dizer, porque a minha vida toda ele teve par a par comigo. Foi sempre um amigo, um irmão, um companheiro, um confidente, uma pessoa que eu posso contar sempre, em qualquer situação. E ela é uma pessoa que substitui, assim, de cima e embaixo, meu pai e minha mãe. Jamilim. Jamilim foi uma presença curta, mas extremamente enriquecedora. Foi um menino espirituoso, um estudante de medicina atuante. Quando aconteceu dele ser chamado para o além, ele tinha pego uma monitoria
estava super satisfeito, pretendia ser um cardiologista, já tinha tudo na cabeça dele, era um menino estudioso, pródigo e era o queridinho da mamãe. Então, mas eu não falo isso com mágoa, não. Eu falo com, sabe, com gosto. Eu achava muito bonito. O Jamilinho era o queridinho da mamãe, o Jardel era o queridinho do papai. E eu ficava no meio sendo queridinha dos dois. Então isso não me afetou em nada, pelo contrário, me fez crescer muito. E foi um menino, assim, de uma vida breve, curta, mas intensa. Ele era sistemático, ele era estudioso, ele era muito inteligente. E foi uma pessoa que nos marcou demais. A ida dele foi muito cedo, mas ele veio cumpriu para o que veio. O papel dele, eu acho que ele cumpriu bem aqui na Terra. Antônio Carlos Calife. Maridão. O Dedé, né? Dedé. Bom, foi uma pessoa que eu encontrei e que veio enriquecer minha vida, né, Nerinho? Eu não poderia falar outra coisa. Nós estamos aí com 36, 37 anos de casado. Graças a Deus temos uma convivência muito harmoniosa. Ele é uma pessoa que me supre em todos os sentidos. Ele é parceiro, ele é amigo. Na doença, ele está sempre presente. Na alegria, ele está sempre presente. Um pai maravilhoso, um neto amoroso. E você não vai me fazer chorar agora. Mas eu realmente... eu estou tentando. Não, em termos de família, eu só tenho que agradecer aos seus, sempre. Uma saudade, ou 2, ou 3, ou 4 saudades. Ai, Nerinho, saudades são tantas, tantas. Para te relatar uma, é difícil. Um cheiro me dá saudade. Uhum. Uma visão de alguma coisa me dá saudade. Eu não teria uma coisa assim específica. Eu tenho saudade de tudo. Eu tenho muita saudade do meu tempo de faculdade, que foi um momento muito lindo que eu vivi. Uhum. Eu tenho saudade dos momentos que eu vivia com os meus pais e meus irmãos em casa, que eram momentos muito intensos, de férias de julho, que a gente chamava, as férias de julho, quando nós encontrávamos todos. Eu tenho saudade dos meus tios. A minha vida ela é feita de saudades. Eu procuro não remoê-las, mas ela é feita de saudades. A senhora passa na rua, a pessoa fala, aquela é a nora, tal, e as pessoas precisam conhecer melhor a nora, como nos conhecer os outros que estiveram aqui também na máquina do tempo. A gente criou esse tipo de quadro para isso mesmo, para a gente emocionar, para mostrar para as pessoas. Quer dizer, então, que não fica feio. Que é Carregar isso? uma lágrimazinha. Doutora, foi lindo demais esse depoimento da senhora, porque as pessoas precisam saber que a gente é gente, que a gente tem coisas guardadas dentro da gente, e porque às vezes, por falta de oportunidade ou locais adequados, a gente não se expressa aquilo. Dizem que a fome e a saudade, pelo menos são 2 coisas que eu tento matar, mas eu não consigo. Então, minha vida está sempre repleta de saudade e de vontade de comer sempre. A senhora falou que tem muita saudade do tempo de faculdade. Tem. A máquina do tempo parasse e voltasse atrás, só tinha algum lugar, alguma época da vida da senhora que a senhora queria e gostaria de voltar atrás? Não, Nerinho, eu vou dizer para você por quê. Porque nas intercorrências desse tempo, muitas coisas aconteceram. Então, houve muitas coisas boas, mas também teve muita coisa ruim, muita coisa triste, muita tragédia. Então, eu não tenho vontade de voltar. Realmente, foi tudo muito bom, muito gostoso, mas foi bom enquanto durou, passou, acabou. Eu acho que agora é olhar para frente e não tenho vontade de voltar em nada. Os filhos e os netos. Os meus filhos são... Muito coruja? Vovó muito coruja? Eu sou uma mãe muito... Meu bem mais precioso realmente são meus filhos. Os meus gêmeos, o Jamil e a Nayara. Eu tenho verdadeira adoração por eles. Não sei nem como expressar isso. Acho assim que eles me completam. Se eu tenho qualidades, se eu tenho algum ponto positivo, eles só reforçam isso. Eles reforçam minhas qualidades, eles tornam os pontos positivos mais positivos ainda. Enfim, é até chato mãe falar de filho, mas realmente eu sou muito apaixonada pelos meus.
E os netos são consequência disso também. São duas cerejinhas do bolo. Os netos são uma coisa assim, gostosa, gostosa de amar, gostosa de pegar. Fazem a diferença, com certeza. Doutora, eu queria agradecer a senhora, em nome do Canal 17, da INA Telecom, de toda a equipe, direção do Nave Leão, essa oportunidade que a senhora nos deu de falar sobre essas coisas bonitas que nós falamos. E foi por isso que eu escolhi a senhora para falar sobre essa época que estamos completando mais um aniversário de Catalão, essa querida Catalão nossa. Catalão é tão bom que o povo chega de brigar por causa de Catalão, né? Catalão é uma coisa tão emocionante que é bom demais. Catalão faz parte das nossas histórias todas, né? Eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui, de ter morado aqui, saí, voltei. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria da mesma forma, porque eu acho que em lugar nenhum do mundo a gente vai encontrar essa afeição, esse carinho, essa cumplicidade que a gente encontra nas pessoas aqui. Então, Catalão merece os melhores parabéns, tanto pelas pessoas que vivem aqui, quanto pelas que vieram, as que são nativas, as que vieram incrementar a cidade e por tudo de bom que aqui existe. Ficou alguma coisa que a senhora gostaria de discorrer, que a gente não tocou no assunto, que a senhora só pode ficar à vontade, a máquina do tempo está aqui na casa da senhora hoje fazendo essa visita, a senhora fica totalmente à vontade, uma coisa que a gente às vezes, pela emoção, pela oportunidade, pela discorrência, a gente não perguntou para a senhora. Não, eu gostaria só de agradecer o privilégio de vocês terem vindo até aqui para ouvir essas palavras, sentirem a minha emoção, porque realmente não tem como não se emocionar quando a gente fala do passado, quando a gente fala dos pais, dos avós, é uma coisa muito intensa. Quero agradecer muito o privilégio de estar aqui com vocês, de vocês terem me escolhido, espero que eu tenha atendido. Eu já disse para você que eu sou pessoa de bastidor, eu não sou assim, participativa. Mas eu tive um prazer muito grande de repartir com vocês algumas coisas da minha vida e de estar junto com vocês. Foi ótimo, doutora. Você saiu muito bem, que eu sabia, né? Filho de peixe, né? Esse ditado tem, né? De peixe. Mas, doutora, muito obrigado mesmo de coração. A senhora contribuiu muito conosco. Isso aqui não é só um programa que vai para o ar, não. Isso aqui é um arquivo. Nós teremos isso aqui arquivado. Posteriormente, muitas pessoas vão assistir e vai estar guardado conosco, principalmente comigo, especialmente, devido à importância da família da senhora para mim, certo? Eu tive um privilégio muito grande de trabalhar com Paulo Fayad, com Jamil Seba, outros tantos, a própria Dona Labiba, Cornélio Ramos, Farid Narras, eu aprendi muito. E nessa pequena bagagem que eu consegui juntar dentro da minha mala, vocês fazem parte, sabe, doutora? De coração mesmo, e a senhora sabe que eu estou falando isso é verdadeiro. Eu sei disso. Muito bom, a gente fica muito feliz de saber disso, porque a raiz, ela cresce quando ela é plantada, né? Se ela não for plantada, ela não se esparrama. Então, eu fico muito feliz de saber disso e é um prazer muito grande estar aqui. A gente vai tomar um café agora, Catalão, para encerrar e agradecer também a Prospec, que nos prestigiou, nos favoreceu com esse acontecimento. A máquina do tempo, a máquina da saudade vai continuar. E você não pode perder os outros programas que virão também após a doutora Nora. Um abraço a todos e nós voltamos noutra oportunidade, se o Divino Mestre permitir. Um beijo a todos. Máquina do tempo me traga